Fala pessoal, vamos falar hoje então sobre idiomas, mais especificamente sobre o inglês. Eu vou responder aqui algumas perguntas bem comuns que me fazem na DM do Instagram ou até mesmo aqui nos comentários dos vídeos. E eu vou falar aqui então um pouco sobre o contexto da Suíça, sobre os idiomas e também passar algumas dicas de como que eu aprendo um idioma novo, principalmente como que foi a minha trajetória de aprendizado no inglês. De preferência, dicas que vocês não tenham ouvido falar, então eu quero tentar dar uns insights aí para vocês. E vamos lá. Bom, primeiro de tudo é o seguinte, quando tu vai num lugar que nem esse aqui na Suíça, um mercado ou vai numa cafeteria, alguma coisa assim, é muito comum que as pessoas que trabalham nesses estabelecimentos, elas falem inglês, porque a Suíça é um país que fala 4 idiomas diferentes, que é francês, italiano, alemão e romanche, algo assim. Sendo um lugar que fala 4 idiomas diferentes, é muito comum que as pessoas saibam também o inglês. E isso é algo que também acontece na minha empresa, porque o que acontece? Na minha empresa, eles têm uma preferência por falar italiano ou alemão, só que quando alguém, como por exemplo eu, tá na conversa e não fala alemão ou italiano, todo mundo tende a migrar para o inglês. Então já respondendo a primeira pergunta, quais idiomas eu falo? Eu falo português, eu falo inglês, e um pouquinho de espanhol, e agora estou começando a aprender italiano. E aí, além disso, eu vou compartilhar aqui o que eu estou fazendo para aprender italiano, que a minha ideia é seguir mais ou menos a mesma estratégia que eu usei para o inglês. Bom, e que estratégia é essa, né? Eu chamo essa estratégia de aprendizado por necessidade. Então, é a mesma coisa que eu faço com programação. Quando eu quero aprender uma coisa nova, eu dou uma olhada ali por cima, né, o que é o que eu estou querendo aprender. Só que, na mesma hora, eu já começo a fazer alguma coisa e tentar aplicar aquilo de forma que o meu cérebro entende que eu preciso aprender aquilo para fazer o que eu quero. Então, seguindo essa lógica, eu vou compartilhar aqui algumas coisas que eu fiz para aprender inglês. E uma dessas coisas que eu posso citar agora de primeira é botar os meus dispositivos em inglês. Então, eu tentei o máximo possível mudar o meu contexto para botar um contexto em inglês. Afinal de contas, se tu quer morar no exterior, se tu quer viver no exterior, tu tem que tentar já te colocar num contexto de exterior. Então, nesse caso, botar as coisas ao teu redor em inglês. Então, meu celular eu botei em inglês, meu computador eu botei em inglês, tudo de dispositivo, de coisas com configuração que eu poderia botar em inglês, eu coloquei em inglês. Mas claro, isso é de certa forma um detalhe, não é uma coisa que não é isso que vai fazer tu aprender inglês e ser fluente ou avançado em inglês, né? Mas claro que ajuda. Agora, uma coisa que realmente fez diferença na hora de eu aprender inglês foi fazer pesquisas em inglês. Então, tudo que fosse fora do contexto Brasil, eu pesquisava em inglês. Pô, queria saber alguma coisa sobre programação? Cara, desde o meu terceiro mês aprendendo programação, eu já comecei a pesquisar tudo em inglês. Então, eu queria aprender alguma coisa, eu ia lá e pesquisava em inglês. Mesmo que houvesse a documentação em português, eu ia pro inglês. Mas não só programação, quero deixar isso bem claro. Às vezes eu queria pesquisar uma coisa nada a ver com programação, sei lá. Queria saber sobre a eleição dos Estados Unidos, cara, pesquisava em inglês. Qualquer coisa que eu queria saber, que fosse fora do contexto brasileiro, eu pesquisava em inglês. Outra coisa muito boa, se por acaso tu é uma pessoa que lê livros, cara, tu lê um livro em inglês é uma coisa que pode te ajudar muito. Livro físico é mais complicado de tu conseguir um livro físico em inglês, tu precisa saber onde procurar, é mais caro. Porém, hoje tu consegue facilmente conseguir um e-book em inglês de algum tema muito legal que tu curta. Porém, em relação a essa dica, a minha experiência pessoal foi um pouco frustrante, porque eu resolvi ler a biografia do Washington em inglês, e aí eram uns termos bem peculiares ali em inglês. Então, em relação à biografia dele, não consegui entender muita coisa, mas eu senti que, pelo inglês, eu estava me desenvolvendo bastante ali. Mas beleza, vamos para a próxima dica, que essa dica, ela é extremamente fácil de tu aplicar no teu dia a dia, e essa aqui foi uma das que certamente me ajudaram bastante. Eu tô falando de tu colocar teus filmes e tuas séries em inglês, e jogos também. Então, tu pegar os filmes, as séries que tu gosta de assistir, que tu quer entender, que tu faz um esforço ativo para entender o contexto, e tu colocar ela em inglês, botar as legendas em inglês, cara, isso te ajuda demais no inglês. Porque afinal de contas é uma coisa que tu quer muito entender, é uma coisa que tu gosta, então tu vai te forçar muito para entender aquilo. Bom, tu vai ficar sem entender nada? Vai. Mas daí, nesse caso, se tu é bem iniciante, se tu não tá acostumado a ter esse tipo de experiência, a minha sugestão daí é tu fazer mais ou menos o que eu fiz. Eu assistia a minha série ali em português, entendia o que estava acontecendo, e aí em seguida eu botava para assistir em inglês, da maneira que eu falei.
na mesma hora. Vamos falar agora então do que eu considero ser as dicas principais, as mais importantes. A primeira delas é o Cambly, tá? Eu não tô sendo patrocinado pelo Cambly, nada disso, só que realmente eu fiz o Cambly e me ajudou demais. Em um ano de Cambly eu já me comunicava muito bem em inglês, já me sentia muito confortável para expressar ideias em inglês, não só ideias comuns do dia a dia, mas também ideias do trabalho. E o Cambly, quando eu comecei, eu tinha já alguma ideia de inglês, então assim, eu entendi as palavras, a minha pronúncia ela era uma pronúncia ruim, mas assim, se eu tivesse que montar uma frase em inglês, eu iria ficar travando e tudo, mas eu tinha alguma noção. Então, eu acho que pro Cambly fazer sentido pra ti, tu tem que antes adquirir pelo menos alguma noção de inglês, sabe? Mas assim, não usa isso de procrastinação. Essa noção que eu tô falando de inglês é assim, pô, tu saber o básico do básico, tu não precisa ser avançado. Mas eu acho que tu sabendo o básico do básico, tu já pode partir pro Cambly. E, cara, no início é assim mesmo, tu vai se sentir inseguro. Eu, pelo menos, a minha primeira aula eu tava com vergonha ali, meio estranho, né? Tu tentar te comunicar numa língua que não é tua. Só que no final isso vai te abrir muitas portas, então, cara, vai lá, eu acho que tem 15 minutos de graça, clica no play, faz esses 15 minutos de graça, e aí se tu achar que faz sentido, eu acho que é um investimento muito bom de se fazer. E uma dica que eu posso dar em relação ao Cambly é que se tu tá pensando em assinar, tem épocas do ano que o preço fica muito mais baixo, principalmente na Black Friday, tá? Então assim, se é meio pesado pra ti o preço que tiver agora, que eu não sei qual que é, normalmente se tu espera até Black Friday e o preço fica bem mais conveniente. Porque afinal de contas, pô, pensa, quanta grana tu não gasta com um monte de curso sobre programação que tu poderia estar aprendendo isso de graça na internet, e o Cambly, que é um negócio que tu pode pagar pra ter uma interação com alguém em inglês, uma pessoa que fala nativamente aquele idioma, isso sim é um negócio que na minha opinião vale a pena tu gastar teu dinheiro. Outra coisa que tu pode fazer, tu pode ativamente tentar fazer apresentações em inglês. Então assim, ó, se tu tem tempo, pô, eu acho que é muito legal tu escolher um tema que tu tem interesse, principalmente se tu tá com outra pessoa aí que quer aprender inglês, sei lá, tua esposa, teu marido, e tu escolher um tema que tu quer fazer uma apresentação sobre, um tema que tu quer entender sobre, tu escrever um script desse tema em inglês e tu fazer uma apresentação em inglês. Isso, querendo ou não, aumenta a tua confiança, pode ser que tu fale umas coisas erradas, nada a ver, só que aumenta muito a tua confiança e te deixa muito mais à vontade para depois, quando tu tiver que falar nas ganhas, tu tiver de boa. Bom, eu vou compartilhar agora então uma coisa um pouquinho mais pessoal, mas que eu acho interessante eu compartilhar, que é o seguinte. Eu falei no início do vídeo então que eu tô aprendendo italiano agora e de certa forma é porque eu sinto um débito cultural assim com a língua italiana, porque no final das contas eu sou italiano e eu não falo nada de italiano, sabe? E além disso, eu já comentei em outros vídeos que eu tô me mudando, então atualmente eu moro em Celerina, em Grisões, perto de San Moritz. E assim, esse lugar que a gente mora é um lugar fantástico, é um paraíso, a verdade é essa. Só que é um lugar extremamente caro de se viver, o aluguel é muito alto e diversas coisas que a gente vai comprar aqui tendem a ser mais caras. Então a gente está se mudando para um lugar que também, comparado ao lugar que a gente morava antes, assim, é um paraíso também, só que é um lugar muito mais barato. A gente vai estar num apartamento maior e isso inclui, tipo, ter um setup da hora, poder fazer um estúdio ali para gravar uns conteúdos mais parados. E esse lugar que a gente está se mudando é um lugar que o idioma falado lá é de língua italiana. Então é perto de Bellinzona, em Ticino, vou botar umas fotos aí também. Bom, e por que eu tô falando isso? Primeiro para explicar o porquê que eu vou aprender italiano, né? Por que eu acho importante isso. Então entra também aquela questão que eu comentei antes sobre o aprendizado por necessidade. E a plataforma que eu vou usar para aprender o idioma italiano é uma plataforma chamada Preply, que pelo que eu vi é uma plataforma bem legal. Eu pretendo trazer atualizações no futuro, porque no final das contas, vamos supor que tu quer se mudar para um outro país, por exemplo, a Alemanha, e assim, eu acho que o inglês é importante, continua sendo extremamente importante, mas também talvez tu tenha interesse em aprender outros idiomas. E eu acho que essa plataforma Preply tende a ser uma plataforma muito legal. Então a minha ideia é usar essa plataforma e trazer um feedback aqui para vocês dizendo se realmente vale a pena ou não. Bom, mas é isso aí, galera. Falar outro idioma realmente não é uma tarefa trivial, não é uma tarefa fácil, exige bastante esforço, principalmente esforço ativo, mas no futuro isso acaba te abrindo muitas portas. Então para de procrastinar e vai aprender o teu inglês aí, vai aprender teu alemão, francês, italiano, seja lá o que for. E por esse vídeo é isso, pessoal. Um abraço, até mais. Mas se por acaso tu ficou até o finalzinho aqui do vídeo, te inscreve no canal, porque na semana que vem eu vou postar um vídeo bem da hora falando da minha trajetória até aqui na Suíça. Se tu ficou até o final, imagino que tu vai querer ver aquele vídeo também. Então tá, um abraço, valeu!